Olá, seja bem-vindo ao programa Caminho da Vida. Confira na edição de hoje. Escola estadual inaugurada aqui em Rio Verde recebeu o nome do saudoso pastor Alvino Pereira Rocha. Você vai conhecer mais uma história de fé e esperança no nosso quadro Há uma Saída. Preparamos também um clipe especial e através dele eu creio que Deus vai ministrar ao seu coração. E por falar em ministrar, é claro que não poderia faltar o momento da palavra, que hoje possamos conhecer ao Senhor um pouco mais. Conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Então, não saia daí, porque o programa Caminho da Vida está apenas começando. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Eu quero oferecer ajuda a você que assiste ao programa Caminho da Vida agora, seja pela televisão ou pela internet. O nosso Disque Oração está à sua disposição 24 horas por dia. É só ligar no 64 3621 1148. Eu abraço com muito carinho a Fabiana Durval, aqui de Rio Verde, que não perde um só programa Caminho da Vida. Também o pastor José Júlio, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Cecília Peixoto, em Goianésia, Goiás. William Santos, em Rio Verde. Kleber Araújo, em Manaus, lá no Amazonas. E Jairo Honorato, em Fortaleza, Ceará. Agora eu mudo de assunto para falar de uma homenagem muito especial feita ao meu saudoso pai, pastor Alvino Pereira Rocha, que foi presidente da Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde por 35 anos. Uma escola estadual, inaugurada aqui na cidade, recebeu o nome desse homem de Deus, que deixou um legado de amor e humildade por onde passou. E essa homenagem nos faz lembrar de algo que nos dá esperança. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. A inauguração aconteceu no final de junho e teve a participação de autoridades políticas, como o prefeito de Rio Verde e o governador de Goiás. O nome do colégio estadual, Pastor Alvino Pereira Rocha, é uma forma de fazer com que a história de um grande homem seja conhecida pelas futuras gerações. O saudoso pastor é lembrado não apenas em obras físicas, mas principalmente pelo legado de obediência à palavra, que deixou para todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. A instituição de ensino que presta homenagem ao pastor vai atender a cerca de 1.500 estudantes da região norte de Rio Verde. As experiências compartilhadas aqui no Caminho da Vida têm gerado transformação. Se você também quiser nos contar sua história, entre em contato com a nossa produção através do e-mail caminhodavida@adrioverde.com.br. E agora você vai conferir mais um testemunho de fé e entrega total a Deus e vai conhecer uma mãe que, em meio às dificuldades, acreditou que com Jesus sempre há uma saída. Quando eu fiquei grávida, foi uma gestação assim muito conturbada, minha última gestação, e foi do início ao fim, com muitas internações, muitos problemas. E quando o Arthur nasceu, ele nasceu com uma criança de baixo peso e bem assim doentinho, muitos probleminhas. E o tempo foi passando e com 6 meses o Arthur começou a se alimentar, né, de uma comida sólida, né? E eu notei assim algo diferente assim no Arthur, porque do jeitinho que ele comia,
quando ele fazia as necessidades fisiológicas dele, saía do mesmo jeitinho. Não perdia nem a coloração, o alimento saía inteirinho, coloridinho, do mesmo jeitinho que ele se alimentava. E aquilo me incomodou e sempre eu estava levando ele no médico. E o doutor falou para mim um dia, falou, olha, Chara, isso é normal. É porque ele começou a se alimentar agora, né? E então o intestino dele não está acostumado a trabalhar esses alimentos mais pesados, um pouquinho, mas isso aí vai normalizar. Com o tempo vai ficar normal. E isso não aconteceu. O tempo foi passando e quando o Arthur completou 1 aninho, ele começou a andar e ele teve uma diarreia muito forte. Com 1 ano ele teve uma diarreia muito forte, essa diarreia durou 42 dias. E nesses 42 dias foi assim, 42 dias diretão, não teve nenhum dia que cortasse, às vezes ele ficasse bom no dia e no outro dia já tivesse aquela recaída, não. Foram 42 dias de muito sofrimento. E nesses 42 dias a gente pelejando com o médico e muito remédio, muito antibiótico. E como não bastasse esse problema, devido a essa forte diarreia, ele teve uma queimação, tipo uma assadura mesmo no bumbum dele, e ali alojou uma bactéria e ficou muito feio, foram muitas pomadas, nenhuma delas resolvia. E ele chorava muito, né? E eu estava assim tão desesperada. E um dia, no retorno dele ao médico, o Dr. Fábio falou para mim, falou, olha, Chara, a gente não tem mais o que fazer com o Arthur. Aqui em Rio Verde, ele já tomou todos os medicamentos que era para ser tomado e não resolveu. Eu vou te passar para uma gastropediatra de Goiânia, você vai levar ele lá para ver certinho, para diagnosticar certinho qual é o problema do Arthur. Se o problema está no estômago, se está no intestino. Então eu não vou mais nós não vamos mais tratar dele em Rio Verde, você vai levar para Goiânia. E naquela hora eu saí daquele consultório muito desesperada, porque parece que a gente fica naquela confiança, assim, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está usando o médico, mas a gente acredita tanto que a cura ela vai vir através do medicamento. E eu esperava isso, e quando se esgotaram todas as fontes, não tinha mais medicamento para usar aqui, e aí o médico encaminhou ele para Goiânia, né? Eu voltei para casa muito desesperada, eu cheguei lá em casa, eu falei para o meu esposo, falei, Nilton, o médico passou, o Arthur transferiu ele para Goiânia, não vai mais cuidar dele aqui, porque Rio Verde não tem mais tratamento para ele. E eu chorando, ele falou, mas se esse é o problema, não tem problema, se for Goiânia a gente leva, se Goiânia não tiver, a gente vai levar para onde tiver a solução, a gente vai levar. Só que eu fiquei tão desesperada, porque eu pensava assim, gente, é algo muito grave, porque se o médico daqui de Rio Verde não conseguiu, deve ser alguma coisa muito séria. E 2 dias depois, um dia depois do médico me falar isso, foi na quarta-feira, eu deixei o Arthur em casa dormindo, eu fiz ele dormir, coloquei ele na minha cama, e eu falei, Senhor, hoje eu vou para o ciclo de oração. E naquela hora que eu decidi vir para o ciclo de oração, eu ainda pensei comigo assim, hoje eu vou para o ciclo de oração só para me chorar, porque eu não tinha mais nem palavras, eu ia orar, eu não tinha mais o que falar para o Senhor, porque nesses 40 dias a gente tentou tanto, eu estava tão assim abalada, tão desesperada, e eu vim para o ciclo de oração. E quando eu cheguei na igreja, eu ajoelhei e eu fiz realmente aquilo que eu tinha falado para o Senhor, que eu ia somente chorar. E eu ajoelhada, eu chorando, eu falava, Senhor, visita minha casa nesta hora, Senhor, cura o meu filho. E na minha mente, do mesmo jeitinho que eu tinha deixado o Arthur em casa, eu tinha ele na minha mente, daquela mesma forma, dele deitado na minha cama. E eu pedindo ao Senhor naquela tarde que visitasse a minha casa, que curasse o meu filho. E foi muito rápido, o Senhor me mostrou em visão. Realmente, naquela tarde, Ele visitou a minha casa. E eu fiquei muito tempo emocionada, às vezes eu chorava dentro da minha casa, porque a gente sabe que o Senhor está dentro da nossa casa. Mas quando nós vemos o Senhor andando dentro da nossa casa, e eu vi isso naquela tarde, o Senhor entrou pela porta, passou pela sala e fez a curvinha indo para o meu quarto. E chegou até o quarto, foi muito rápido. Eu vi de costas, não dá para me falar detalhes de cor de cabelo, nada. Eu só vi pelas roupas, assim, uma roupa branca, e passou pela cozinha, foi pela sala, e quando ele entrou no meu quarto, ele não encostou no Arthur. Ele só chegou próximo da cama e passou as 2 mãos assim por cima do Arthur. E naquela hora,
eu também não vi para onde foi. Eu não vi o que aconteceu. Foi muito rápido e eu estava aqui na igreja e eu continuei orando e fui embora naquela tarde. Senhor, o Senhor curou o Arthur. Eu creio que o Senhor curou o Arthur. Não contei para ninguém. Cheguei lá em casa, eu já tinha marcado a consulta dele em Goiânia. 2 dias depois nós fomos para Goiânia, como tínhamos combinado. E quando chegou isso, o Arthur já estava com mais de 1 aninho. Quando teve esse problema, quando nós chegamos em Goiânia, que no outro dia a consulta dele seria de manhã ali na casa da minha mãe. Pela primeira vez, depois de 1 ano, o Arthur fez as necessidades fisiológicas dele normal. Pela primeira vez, o intestino, o estômago, trabalhou o alimento que o Arthur tinha comido. Pela primeira vez, desde que o Arthur nasceu, pela primeira vez, o Arthur, Deus agiu assim de forma tremenda mesmo, e aquilo aconteceu ali dentro da casa da minha mãe, nós ficamos muito surpresos, e mesmo assim eu não falei nada, e eu olhei naquilo assim, eu glorifiquei a Deus, porque foi algo grande mesmo que o Senhor tinha feito na vida do meu filho, mas como já estava tudo marcado, nós levamos ele no médico no outro dia, chegou lá, eu contei para a médica o problema que ele estava, 43 dias já, e ela me disse, não, Chara, nós vamos fazer todos os exames, e vamos ver o que é. E nós fizemos todos os exames, todos. Foram vários exames e não foi detectado nenhum problema, porque o Senhor tinha curado o Arthur aqui dentro da minha casa, aqui em Rio Verde, antes de eu sair para Goiânia. Ele só me levou ali para ficar provado que ele tinha feito algo grande na vida do Arthur. No dia que eu levei os exames ali para a médica olhar, ela falou para mim, olha, Chara, se tinha algum problema, não tem mais, porque não tem nadinha, não apareceu nada nos exames dele, nada. Esse menino tá mais sadio do que nós. Eu falei, pois é, doutora, ele também já cortou a diarreia e ela ainda passou mais uma pomadinha ainda pro problema da assadura ainda, né, daquela bactéria ali. E graças a Deus ficou provado que o Senhor tinha agido na vida do Arthur. E graças a Deus hoje eu estou tendo o privilégio de falar isso para pessoas ainda, de testificar para pessoas que ainda não ouviram, não tinham ouvidos esse meu testemunho, né, dessa grande bênção que o Senhor me deu. Que Ele permitiu que nós passássemos por esse, como eu vou dizer, por esse problema, né, para que eu tivesse essa experiência com o Senhor. Foi difícil? Foi difícil. Aqueles 42 dias foram 42 dias de muito sofrimento, muitas lágrimas, muitas orações, né? Muito clamor, porque as irmãs sempre orando comigo, sempre me ajudando, mas a vitória foi grande. Hoje o Arthur está com 6 anos, nunca mais o Arthur teve um problema de intestino, nunca mais o Arthur precisou tomar antibiótico para algum probleminha no intestino, estômago, nada. O Arthur foi curado. Graças a Deus, o Senhor operou esse grande milagre dentro da minha casa. Nós que temos um Deus vivo, fiel na nossa vida, nós servimos um Deus todo-poderoso. Ele está no controle de tudo na nossa vida. Que no Senhor, a nossa vitória, a nossa saída, ela está no Senhor. Que sempre há uma saída. Todo problema há uma solução. Que o Senhor tem uma solução para tudo na nossa vida. Ele está no controle de tudo, toda a situação que nós passamos. Que Ele é maravilhoso, basta nós entregarmos a nossa vida nas mãos dEle, confiarmos, colocarmos a nossa confiança em Deus. E Ele nos dá uma saída, Ele nos prepara, Ele nos dá a nossa vitória. A vitória é nossa, Ele nos garante isso. Porque a palavra dEle nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 ao 3, está escrito: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria.
e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Conseguiu compreender? Todas as suas obras são vãs se você não aprender a amar. Nada valerá se não houver amor, de nada valerá. Nada valerá se não houver amor, de nada valerá. Nada valerá se não houver amor, de nada valerá. Nada valerá se não houver amor, de nada valerá. Doar aos pobres a sua riqueza, se não tem amor, de nada valerá. Ter grande fé e ter conhecimento, se não tem amor, de nada valerá. Pregar a Bíblia com grande eloquência, se não tem amor, de nada valerá. Cantar bonito para as multidões, se não tem amor, de nada valerá. Nada valerá se não houver amor, de nada valerá. Nada valerá se não houver amor, de nada valerá. Nada valerá se não houver amor, de nada valerá. Nada valerá se não houver amor, de nada valerá. Não é fingido nem ganancioso, o amor verdadeiro não é enganoso. Não ama apenas os seus bons amigos, ele ama até seus próprios inimigos. Não busca o seu próprio interesse e perdoa, não importa quantas vezes. Não adianta dar a Deus enganar. Pra entrar no céu tem que aprender a amar. Sem amor, nada adianta, sua meta de vida não alcança. O amor puro de uma criança, pelo seu próximo traz esperança. Quem ama nada espera em troca. O que a mão direita faz, a esquerda nem se toca, nem cobra. Um abraço sincero, garanto, vale muito mais. Um ombro amigo, garanto, vale muito mais. Falar em línguas, garanto, não é nada demais. Se não há amor de pais pra filhos, de filhos pra pais, o cheque ponto de oferta pra Deus não é legal. Se você pra uma criança fecha o vidro no sinal, na igreja dançar, pular, mas seus inimigos não perdoar, na eternidade você pensa que vai entrar? Não vai rolar. Nada valerá se não houver amor, de nada valerá. Nada valerá. Doar aos pobres a sua riqueza, se não tem amor, de nada valerá. Ter grande fé e ter conhecimento, se não tem amor, de nada valerá. Nós precisamos aprender a amar, porque o amor é o principal mandamento de Jesus, é o centro do Evangelho. Enquanto não entendermos e praticarmos essa verdade, não seremos filhos segundo o coração do Pai. Nós ouvimos muito falar em inimigos. Mas quem são esses inimigos? Cristão não deve desejar o mal de ninguém. E o único inimigo que a Bíblia aponta, Jesus já venceu na cruz. Mesmo que a nossa natureza pecaminosa diga que não, nós podemos sim ser transformados através da palavra de Deus. Ele tem bênçãos para a sua vida. Lucas, capítulo 15, do versículo 17 ao 19. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o 32, nós encontramos a parábola do filho pródigo. Um nome igualmente apropriado para esta parábola desses dois filhos seria a parábola do arrependimento, porque é nela que temos o ensino e registro mais claro do ponto de vista de Cristo sobre esse assunto tão importante, sobre o qual vamos meditar agora. Primeiro, o arrependimento é a primeira e uma das mais importantes verdades do Novo Testamento. Foi o teor da mensagem de João Batista e também o assunto da primeira mensagem de Jesus Cristo,
E quando este enviou seus discípulos para uma missão evangelizadora, ele os mandou pregar o arrependimento. No dia de Pentecostes, a tônica da mensagem do apóstolo Pedro foi arrependimento. Esse tema também foi abordado com eloquência pelo apóstolo Paulo, quando este esteve em Atenas e pregou para os intelectuais presentes. Sendo assim, concluímos que arrependimento era uma mensagem básica da igreja primitiva. Em segundo lugar, o arrependimento é o ponto de partida para os que querem entrar no reino de Deus. Jesus deixa claro que todos os fariseus, sacerdotes e anciãos precisavam se arrepender da mesma forma que os publicanos e as meretrizes, ou seja, não há acepção de pessoas quando o assunto é arrependimento. Não há quem não possa arrepender-se, nem quem não precisa se arrepender. Essa é uma verdade fundamental e vital. Não é um desses pontos em que podem haver variações de pensamentos. É uma verdade absoluta e inegociável. Paulo pregava que não havia nenhum justo capaz de fugir desta realidade e não faz diferença professar uma religião ou ter sido criado num ambiente religioso. Em terceiro lugar, Jesus enfatiza que o que condena os homens é o fato de não se arrependerem. Na verdade, o que condena o homem não é o pecado, mas sim a falta de arrependimento. Todos são pecadores. O que faz diferença é arrepender-se ou não arrepender-se. O verdadeiro arrependimento gera confissão de pecados, e pecados que foram confessados e pelos quais houve arrependimento deixam de existir. Não pesam mais na conta do pecador. Deus os apaga eternamente e nunca mais serão lembrados. Em quarto lugar, o arrependimento em alguns ensinos ilustres do Senhor Jesus. Na parábola do filho pródigo, encontramos o momento em que ele se arrependeu, e nada mais é comovente como que a palavra que Jesus usou para descrevê-la, e tornando em si. Esse é o ponto-chave da mudança radical que aconteceu na vida daquele filho. Ele tornou a si, pois estava fora de si. O pecado nos afasta de Deus e nos tira do eixo da nossa existência, pois estar em si é estar em sintonia com a imagem de Deus impressa em nós pelo Criador e deve sempre refletir a glória de Deus. Então, após falarmos sobre a importância do arrependimento, vamos refletir sobre arrependimento. Para isso, acompanhemos o filho pródigo. Primeiro, admitiu o seu erro, a si mesmo, a seu pai, a Deus e ao mundo. Não procurou justificativas para o seu comportamento, nem culpou outros. Segundo, sentiu vergonha do que fez, achando-se indigno de receber perdão. O arrependido autêntico não cobra perdão, mas suplica, tendo consciência que não merece e ainda assim se humilha para obtê-lo, pois sabe que precisa. Terceiro, ele provou e confirmou seu arrependimento, fazendo aquilo que de princípio havia se recusado a fazer, e levantando-se, foi para o seu pai. Esse terceiro passo é o mais difícil. Nesse ponto, muitos chegam e desistem. Assumem o erro, envergonham-se, mas têm medo de assumir publicamente que realmente mudou com suas atitudes. Ficam no discurso e nos sentimentos, mas não há ação, uma ação que demonstre real arrependimento. Aquele jovem teve que fazer o que tinha falado. Arrependimento é sentir, falar e fazer. Portanto, vejam que é simples o conceito de arrependimento. É admitir que está errado, sentir-se mal em relação ao erro e mudar de posição em relação a ele.
O jovem, por causa do seu erro, estava longe da casa do seu pai, mas por causa do seu arrependimento, voltou para a casa do pai. Os arrependidos sempre têm a oportunidade de voltar e consertar as coisas. A volta do jovem não foi movida por necessidade ou interesse de rever privilégio. Ele queria se consertar com Deus e com seu pai e poder contar com seu favor, não mais como filho, mas como empregado. Isso é humildade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele passou a ver-se como empregado, mas porque se arrependeu e voltou, foi recebido como filho. Assim é nosso Pai Celestial. Bom é não pecar, mas se pecou, não deixe que o ruim se torne em tragédia. Arrependa-se, pois o Pai Celestial quer restaurar a sua vida completamente. Hoje é o melhor dia e essa é a melhor hora para isso. O Pai pode e quer fazer isto por você. Vamos orar? Deus maravilhoso, não somos dignos, ó Pai, do Teu perdão, da Tua bênção, da Tua misericórdia, mas o Seu amor é infinito, a Sua graça é infinita, e é por isso que nós estamos aqui, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, arrependendo-nos dos nossos pecados, das nossas falhas. Agora, ó Pai, eu quero pedir uma bênção especial por este homem, por esta mulher que ora comigo agora, arrependida dos seus pecados, dos seus erros, e volta-se a Ti, ó Pai, humilhando na Tua presença. Deus, receba-os de volta. Ó Deus, eu quero te pedir uma bênção toda especial para este meu amigo, para essa minha amiga que volta agora aos Teus pés, arrependidos, ó Pai. Meu Deus, eu quero te pedir também uma bênção especial para este irmão, para essa irmã que ora comigo agora, precisando receber uma bênção, ó Pai, uma cura de uma enfermidade, a solução de um problema, ó Pai. Assim eu te peço e já te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. AD Studio, qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração, plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Infelizmente, nosso programa fica por aqui. Eu agradeço muito a você de casa pela companhia e conto com a sua audiência na semana que vem. E lembre-se do principal mandamento de Jesus, que é o amor. Não basta conhecê-lo, é preciso praticá-lo. Que sua semana seja muito produtiva e que você aproveite todas as oportunidades de exercitar a sua fé em Deus. E claro, compartilhe essas experiências de fé conosco. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Que o Senhor abençoe a sua casa, em nome de Jesus.